Em que tempo você está? Com alegria, aqui estamos mais uma vez no nosso canal Coisas de Meirivan. Estamos iniciando um novo quadro. Em que tempo você está? Vai ser a nossa questão por um bom tempo. E a nossa primeira entrevistada é a minha querida amiga Ana Beatriz Carvalho. De um vasto currículo que eu não vou me atrever nem a ler e nem falar. Então, eu vou lhe dizer, quem é você, Ana Beatriz? Sou sua amiga, em primeiro lugar, tenho o prazer de estar aqui, quero agradecer o convite precioso para participar desse momento muito especial, falar com muitos e falar com o coração da minha amiga Meirivan. Quem é a Ana Beatriz Carvalho? Esse é o meu nome literário. Isso. O meu nome é Ana Beatriz Silva Carvalho Paz. Tenho 57 anos, normalista. Eu também. Também, olha. Educadora. Hoje trabalho no Tribunal de Contas já há 15 anos. Sou servidora pública e tenho uma carreira, não diria paralela, mas uma carreira também não complementar, porque são independentes, mas uma carreira que agrada muito meu coração, que é a carreira de escritora. Tenho um projeto muito especial, Projeto Mulher Feliz. Esse projeto ele surgiu a partir do meu primeiro livro, Contos de uma Mulher Feliz. Gosto de participar de antologias, gosto muito de escrever, de ler, de ouvir música e de conversar com amigas queridas. Pois é. Uma das coisas que eu sei que você faz é na linha do empreendedorismo, na linha da promoção artística. Você vai no fundo, no âmago das mulheres e senhoras, que ela também é gerontóloga. Não falou disso. Eu fiquei encantada quando eu fiquei sabendo do seu trabalho que você tem com essas senhoras. E eu gosto muito de estudar, daí assim, eu diria que uma das minhas preferências, né, no exercício da vida, minha vida é realmente uma vida muito feliz, é estudar. E entre os cursos que fiz, eu fiz o curso de gerontologia, já na idade madura, com o objetivo de acompanhar o meu envelhecimento e também participar do envelhecimento saudável de entes queridos, de amigos e dos grupos diversos que participam, inclusive dos grupos de mulheres. E Meirivan ressaltou muito bem, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, de conviver com mulheres, de faixas etárias diversas e de ressaltar o potencial criativo das mulheres. Amo cultura, gosto muito de espaços variados, acredito que não só os espaços escolares, mas também essas experiências culturais, elas ampliam a nossa visão de mundo, o nosso olhar para o belo, para as expressões diversas, né, da humanidade. E eu tenho feito um trabalho, eu sei que alegra muito as mulheres idosas, mas eu confesso que eu sou a grande privilegiada. Porque assim, a conquista de ensino, de aprendizados, as partilhas amorosas, as experiências de vida são muito ricas. E é bem certo, eu sei que tu concordas comigo. Cada mulher é um universo. Eu sempre gosto de questionar em que tempo você está hoje. No presente, com plenitude. Estou no momento em que eu busco cada dia mais experiências que me deixam muito feliz. Procuro espaços em que eu possa literalmente compartilhar aquilo que me alheia ao longo de minha vida, seja nos bancos escolares, seja nas convivências profissionais, em qualquer momento do passado, que já já o presente se torna passado,
o momento em que eu estou é um momento de busca da felicidade plena, do reforço de minha identidade feminina. Pois é. E dentro do seu trabalho, eu me preocupo, creio que como você também, nós nos preocupamos com a prevenção, não é? Sim, sim. Sempre é muito melhor nós prevenirmos do que correr atrás do leite derramado. Sim, sim. Ação ostensiva nos custa caro. A ação preventiva, ela realmente é a medida da convivência tranquila, da serenidade, do alcance das providências com mais paz, sem precisar afobar. Às vezes nós fazemos escolhas que não são as melhores escolhas, exatamente pelo que você falaste. Exato. Né? E é muito séria a questão das escolhas, né? Sim. Porque mesmo não só as boas, como as boas, nós estaremos atreladas às nossas escolhas. Perfeito. E se tivermos uma escolha errada, que não foi benéfica a nós seremos eternamente escravas dessa escolha. Né? Acredito. E a prevenção, ela é, sim, a melhor medida para uma convivência serena. Na medida em que nós fazemos planejamento, e quando eu falo planejamento, é planejamento em todos os aspectos da vida, sem neura, sem ansiedade, sem preocupação. Mas se tu consegues estar no presente e visualizar os seus dias com tranquilidade, com uma proposta de, olha, eu quero o melhor para mim. Então isso é tão certo e é bem pautado com as nossas escolhas. Para eu escolher, é preciso que eu tenha autoconhecimento, exatamente, autocontrole. Eu procuro me olhar no espelho e não só enxergar esse aparato físico, mas a essência também. Eu disse, a educação, que é a sua base, eu estava vendo a nossa, o seu... Né? É a nossa. A nossa pois base. É. Por isso que escolhemos. A minha primeira profissão foi professora, né? A minha primeira profissão pois foi professora também, né? Fomos normalistas, né? Na nossa fase, na minha fase. A sua fase, não. Já com os meus 83, eu me formei em 63. Né? 63. Então, com essa formação que nós temos do educar, então, eu se preocupar, automaticamente o educar é o cuidar, não é? Nossa, verbos belíssimos, ações. Não é? Então, o educar, o cuidar, o olhar, então, o observar, tudo isso é um conjunto que o professor não deixa, acaba sendo automático. Não deixa. Basta, por exemplo, determinados diagnósticos são diagnosticados pela professora. Exatamente. Porque é aquela professora que observa, muitas vezes os alunos estão mais tempo com a professora da parte primária, que o contato é diário, então ela vai ter muito mais olhos para mudanças. É no olhar, para o escrever, para recolher, para comer um lanche. Em tudo nós estamos atentos para o que poderá acontecer com uma criança. E assim, a tua fala, ela nos remete realmente a esse perfil de profissional que ele está presente, ele é presente e certamente sempre será presente na vida de todo e qualquer profissional de pessoa humana. Quem é que não lembra de um professor? Exato. Quem é que dispensou a participação de um professor na sua formação? E esses verbos belos que tu ressaltaste, cuidar, olhar, observar, acompanhar, o profissional de educação, a professorinha, a educadora, ela mergulha nessas expressões e, ao cuidar do outro, ela consegue expandir a sua capacidade de amar. Então, é claro que o conhecimento é intrínseco, né? Sim. Mas não basta passar conhecimentos. O professor que não tem esses outros verbos simultâneos, ele torna-se um professor árido, não é aquele professor
que é querido, sim. que é admirado. Então, é aquele que passa simplesmente o conhecimento. E assim, quando nós falamos sobre esse assunto, eu fico muito enternecida, porque eu tive a alegria de estudar na Escola Normal de Brasília, e depois eu passei no concurso público, meu primeiro concurso público, mas antes disso eu já comecei a trabalhar com maternal, meu primeiro emprego, e a alfabetização é um universo belíssimo, porque a criança hoje conhece muitas linguagens, mas não aquela linguagem específica do ler. É o descobrir, né? Um É a descobrir descoberta. encantador. Que o professor que alfabetiza é uma satisfação e um prazer que a gente tem quando a criança, é a mesma coisa, está trabalhando numa argila e quando o escultor começa a produzir algo, é a mesma coisa, não é? Encantador. Eu rememoro agora, nos dias próximos, eu encontrei com, agora, alguns dias, eu encontrei com um aluno lá no Parque Shopping, eu fui passear com a mamãe, e ele saiu correndo, um homem já, não é? Tem mais de 30 anos que eu fui alfabetizadora, e ele saiu correndo, e minha tia Bia. Homem azarrão chamando de tia. Pois bem, aí falou, tia, hoje os seus alunos são delegados, Olha que delegado beleza. da Polícia Federal, tem perito criminal, tem analistas no TCU, tem médicos, tem professores. Então, a nossa profissão inicial, a nossa escolha inicial, ela realmente referendou várias vidas, não é? E ela permitiu que muitos pudessem realizar os seus sonhos. Com certeza. Elaborar sonhos, realizar sonhos. Então, eu confesso que falar nesses temas, eu volto a ser aquela professorinha lá de 1990. Pois é, imagina você. O que você estaria dizendo para aquela menininha de 1990? Eu já sei. Hoje? Qual foi a surpresa que você está tendo diante daquela menina? Pois acredite nos seus sonhos, sonhe muito, realize, procure conhecer-se para saber quais são os seus dons, os seus potenciais, e expresse-os. Não é só para conhecer, é para partilhar, porque o ser humano é sociável e nós precisamos um dos outros. A minha vida está na vida de Merivan, mas a vida da Merivan também está na minha. E essa pequenina que um dia eu segurei na mãozinha para aprender a escrever e ler, hoje certamente ela está, se eu encontrar com ela, é capaz que ela me ensine muito mais do que eu sei hoje. Então procure a felicidade, realizar os sonhos, faça planejamento de sua vida, tenha um projeto de ser uma mulher feliz. Merivan anuncia-se sempre como uma mulher feliz. Eu também me anuncio como uma mulher feliz. Por que é que nós chegamos a essa condição de nos sentir mulheres felizes? Eu tenho a impressão de que, para mim, foi consequência da família da qual eu vim. Uma família que já era uma família muito alegre, uma família italiana, com hábitos de estarem sempre muito abertos, recebendo muitas pessoas. Papai era comerciante, meu avô também. Então, gostando muito de esportes. Né? Então, essas coisas, essas posturas familiares, com o conhecimento, mamãe também foi professora, minha tia. Então, na minha geração, né, que eu nasci em 42, a mulher, a maior parte, as poucas que saíram para estudar, então, sempre eram professoras, não é? Então, eu acho que, em consequência disso, que vem a minha visão de felicidade, de sentir o belo muito presente. Eu acho que o belo e a felicidade estão sempre muito ligados. Com certeza. Porque você não vai ver nada feliz com alguma coisa que não esteja muito bonito. Então, eu acho que ela está de mãos dadas, não é? O belo, e que isso, então,
transcende a tudo, né? A natureza, tudo isso, né? Olha que coisa linda, muito singela, que capa bonita. Olha só, viver para crer que tudo é bom, tudo é belo e necessário. Uma variedade de contos, que beleza! Inclusive tem um jardim belíssimo, né? Sim. Como você disse, é da Rússia, não é isso? Da Rússia. Eu visitei o museu da poetisa Ana Akma. Olha que Tirei beleza! uma foto no jardim. Muito bom. E eu estou vendo aqui que acho que o seu último conto, Deus existe? Sinais divinos por toda parte. Sim. Tem como você reduzir bem isso daqui? Sim, sim. É um dos contos que eu mais gosto. São 27 contos. Eu, então, concluo a obra literária falando sobre o divino. E esse conto, ele destaca que em todas as experiências, mesmo que sejam chanceladas como ruins, como difíceis, desafiadoras, sempre o divino está presente. Então, todas as experiências, elas nos ensinam, nos fortalecem, fortalecem todas as experiências. E eu procuro nesse conto destacar aquilo que eu muito acredito, que Deus está em toda parte, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, no diálogo, no silêncio, em todos os espaços, em todos os momentos, em todas as etapas e fases da vida, o divino sempre está e estará. O que você me diria na linha do cuidar, cuidar-se e cuidar do outro? Esse cuidar, não se preocupar. Muitos acham que o fato de se cuidar é pensar na estética, é cuidar o excesso de beleza e de coisa assim. Atualmente, eu tenho visto muito esse destaque da ênfase à parte material, da parte mental, da parte emocional, do equilíbrio, como um todo. Afinal de contas, nós temos várias facetas, várias áreas da vida. E se uma está em desequilíbrio, certamente não estaremos em plenitude. E esse enfoque à parte material, por ora, desarmoniza, e não pouco, a parte espiritual e emocional. Eu, recentemente, eu fui dar uma palestra no Terraço Shopping, uma lojinha lançando a sua coleção de sapatos, Jorge Bischoff, lançando a sua coleção de sapatos, convidou para falar sobre autoestima. E nessa experiência eu ressaltei que a autoestima não é só estar belamente do lado de fora. É fundamental que estejamos em equilíbrio, em harmonia internamente. E houve uma das participantes que ressaltou que a filha dela sofre porque olha na internet, vê meninas assim, assim, e se sente diferente. E por esse motivo estava ficando tristinha. Então repare como essa alta valorização do aspecto físico, por hora, pode trazer prejuízos. É importante nós valorizarmos um cabelo ajeitadinho, estar asseada, cultivar a beleza externa sempre. E é bem certo que o que temos aqui fora, podemos confirmar o que está aqui dentro. Então, quando expressamos algo aqui fora, certamente já começou lá dentro. Então, quando tu ressaltas, mas essa ênfase, essa parte de beleza estética, muitas mutilações, muito sofrimento, muita depressão. E eu costumo falar em algumas palestras que tenho dado, não se comparem, porque somos únicas. E a nossa identidade individual, peculiar, especial, e aí eu tenho uma palavrinha-chave, a nossa exclusividade é uma bênção do céu. Exatamente. Às vezes, uma coisa que você acha que é seu defeito é aquilo que vai chamar o it do bem-amado, é aquilo que ele vai gostar. Às vezes é uma pinta que você se incomoda tanto, ele vai achar adorável.
Eu mesma, eu não sei, com o tempo saiu, eu tinha uma pintinha aqui, tinha uma pintinha aqui, e aquilo me incomodava. E certa vez, teve um rapaz que disse assim, eu adoro essa pintinha. Olha, Daí acabei começando a aprender a gostar da minha pintinha, né? então essa exclusividade, ela precisa ser cultivada. Exato. Precisa ser cultivada, ressaltada. Então, assim, a minha beleza, ela é só minha. A sua também. Então, assim, não devemos jamais nos comparar. E aí vem a autoaceitação, autoconhecimento. Eu preciso conhecer quais são os meus dotes, quais são os meus dons, quais são as minhas preferências, Exatamente. Não é? E isso é difícil, muitas vezes nós não valorizamos. É o que eu sempre digo. Você tem que saber ouvir os seus amigos, os seus parentes, que você daí vai começar também a te ajudar a te autoconhecer. Sim, eu fui começar a me valorizar na linha minha, depois que eu me tornei profissional na área de alimentação, porque eu comecei a ouvir os meus amigos, os meus parentes, vinham em casa e diziam assim, por que um buffet não pode fazer o que você faz? Que isso aqui é maravilhoso. O próprio nome do meu canal foi em consequência dos clientes que, quando chegavam no buffet, perguntavam para o garçom, isso é coisa de Meirivan, não é? Então, a partir daí que eu coloquei esse nome. Essa coisa de Meirivan destaca exatamente a sua exclusividade. Ou seja, vem dela, ela cria, ela sente, ela disponibiliza, ela expressa coisas de Meirivan. Gostei muito. Pois é. E dentro disso, a gente saber ouvir, muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma filha meditiva. Ela detestava o nome dela, ela ficava irritada com o nome e quando chegava a chamada, ela ficava, titubeava para poder responder a chamada. Tudo isso dito depois, né? Uhum. E eu tinha unido os dois nomes, da mãe do meu marido e da minha mãe, né? Homenageei as duas. Só na faculdade que ela começou a valorizar o nome dela, em consequência de um professor, que diariamente, quando na matéria dele ele ia fazer a chamada, ele mencionava a diva, em termos de elogios e coisas assim. A partir daí ela começou a aceitar o nome dela. Olha só, agora também uma questão que eu tenho pensado muito. Como é importante o elogio. Exato. Como são importantes as palavras positivas. Como elas realmente reforçam potenciais, abrem caminhos. E quando falaste em relação às mulheres, como é que nós podemos despertar essas mulheres para a cultura, para elas expressarem-se melhor e com veemência e com frequência? Uma das coisas, não é, que precisamos, entre nós mulheres, valorizar. O elogio, ele tem que ser muito, como é que eu vou dizer? Não é banal. E nem o famoso puxa-saco, não é? Sim, sim. Mas, genuíno, verdadeiro, colaborativo, não é? Um pequeno elogio, às vezes, quebra tantas coisas que estão lá no fundo. Sim, eu acredito. Marcado. Quando eu entreguei o livrinho, né, que tu falaste sobre escrita, realmente, para mim, eu tive vários reforços, palavras positivas, menções e ações de pessoas valorizando o meu dom da escrita. Com 11 anos, eu participei do meu primeiro concurso literário em Brasília. Olha que beleza! Ganhei o primeiro lugar. E sabe, o tema da redação era o mar. O mar. E eu não conhecia o mar. E não conhecia o mar, olha só. O que a estudante Ana Beatriz fez? Eu amo biblioteca. Fui a uma biblioteca, peguei tudo e mais um pouco que versasse sobre o mar
Era o criei minha seu redação. desejo de conhecer o mar, que brotou isso de dentro para fora, extrapolou, fazendo você Sim. correr pelas bibliotecas e conhecimentos cada Sim. vez mais do desconhecido. Do desconhecido. Eu lembro Olha. muito de uns panfletos da Marinha, lembro de alguns livros, sentei, escrevi, ganhei o primeiro lugar e ganhei um certificado e uma medalhinha. O meu papai, toda vez que chegava uma visita, ele falava: filha, pega a sua medalha. E lá vinha a Ana Beatriz com medalha e o certificado para mostrar. Então, é a valorização, é o meio familiar, é a famosa semente que caiu num meio fértil. Perfeito. Em 1994, professora da Rede Pública de Ensino, apresentaram um certame, um concurso para o Japão, a Embaixada do Japão, para estudar, fazer um curso de aperfeiçoamento no Japão. Qual era o critério? A primeira prova? Redação. Muitas pessoas concorrendo, uma redação em inglês e uma redação em português. Quem ficou com o primeiro lugar? Por incrível que pareça, até confesso que eu não acreditei, eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Olha só. Novamente com o quê? Redação. E sempre rememoro aquele elogio quando eu estava pequenina, meu pai falando: filha, vai pegar sua medalhinha, sua certificação, seu certificado. Cada vez um visitante era um reforço. Um reforço. Para você. E aí participei desse certame em 94, fiquei em primeiro lugar com o quê? Redação. E certamente essa obra literária, ela está aqui hoje corporificada por conta dessas palavras elogiosas, desse seio familiar que impulsionou. Com certeza vou ler. Isso aqui vai ser um estímulo. Eu também estou escrevendo minha autobiografia. Logo vai sair. Já estou na fila. Com relação ao autocuidado, você partiu para algum tipo de trabalho em comunidades, em coisas assim? Sim. Nós temos vários trabalhos que estimulam as mulheres, em especial com mulheres. O público que eu trabalho é mais com o público feminino. Na literatura, na cultura, nós realizamos saraus, workshops, oficinas. Eu participo de clube de literatura, clube do livro. Sou curadora de 2 clubes do livro, um do Instituto Maturecer, que são pessoas 60 mais. Participo também do clube do livro da Livraria Leitura, do Terraço Shopping, sempre estimulando, sim, essa preocupação de olhar para si, para cuidar das suas emoções, para cuidar da sua parte mental, porque a leitura ela é um grande aliado para nós superarmos vícios, para vencermos a solidão, para visitarmos outros ambientes, para fazermos muitos amigos. Eu digo que os autores, eles se tornam nossos amigos na proporção que nós mergulhamos ali, porque todo livro tem uma vida privada. Quando nós acessamos o coração desses autores, nós ganhamos outros amigos. Então, o nosso ciclo de amizades fica imenso. E essa preocupação com o autocuidado, com essa referência, olha, eu sou importante para mim. E falaste muito bem, para que eu possa cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar equilibrada, eu preciso estar harmonizada, eu preciso me conhecer, eu preciso substituir os meus vícios por hábitos saudáveis. O curso de gerontologia. Sim. O primeiro módulo foi tão impactante para mim. O primeiro módulo? Porque ele ressaltava como o viver cada dia com autocuidado, com uma reverência ao seu corpo, à sua mente, às suas emoções, faz com que consigas alcançar um envelhecimento saudável, consigas ter equilíbrio, consigas, assim, na velhice, sentir que é a melhor fase da vida. Porque, assim, já tem tantas experiências amealhadas, já foram tantos desafios superados e vencidos, com certeza é mais fácil tu trilhar os teus caminhos lá para os 120 anos. Dentro dessa parte do cuidar, a preocupação hoje dos familiares é que a mudança dos adolescentes hoje está totalmente fora do que nós poderíamos um dia imaginar.
mesmo pela minha adolescência, pela sua adolescência. Então, agora tenho netos, né? Logo bisnetos. Então, como é que a gente vai dizer? Está havendo atitudes que você acabou levemente falando do se mutilar. Então, o porquê e quais as consequências e como as famílias devem se preocupar e cuidar com isso. Eu tenho uma experiência não violando a ética, uma experiência que eu tive quando atuava na promotoria, em uma promotoria de justiça de defesa da educação. Eu acompanhava muitas situações, muitas reclamações, e o que eu observei? Se há diálogo, se há o olhar atencioso, observador, carinhoso, zeloso, é muito mais difícil que essas situações ocorram. E não é só do profissional de educação, porque os pais, os familiares, eles têm um dever social, moral, civil de cuidar dos seus jovens, das suas crianças. E eu tenho me preocupado bastante, hoje não atuo pontualmente, como eu tive essa experiência profissional sensacional, formidável. Eu não atuo muito diretamente com o público infanto-juvenil, mas o meu mestrado foi com crianças, sobre crianças e adolescentes. Antes de fazer o curso de gerontologia, cursei uma especialização no direito da criança e do adolescente, que é um público, uma categoria de sujeitos que eu amo. E o que eu observei? A rede de apoio, de atenção à criança e adolescente, ela precisa comunicar-se a todo tempo. Então, família, mais do que o celular, mais do que o presentinho, mais do que as convivências em festinhas, mais do que acompanhar as modas, as experiências que são cultivadas no seio da juventude, procure acompanhar, conversar, ser amigo, dialogar, orientar. Porque eu sempre usava uma frase, quando educador, e uso até hoje: a criança realiza e o adulto orienta. O que ocorre? Eu sentia muito nessas situações que eu trabalhava na promotoria da infância e juventude, que eu precisava acompanhar como professora do direito da criança e adolescente, que fui em 2 instituições de educação superior aqui do Distrito Federal. Eu percebia com muita clareza que a presença, e não é a presença com a presença material no sentido de abarcar as necessidades da criança e do adolescente, mas a presença afetiva. Esse olhar, lá no início de nosso diálogo, tu ressaltaste, observar, acompanhar, cuidar. Então, assim, todo ser humano precisa e reconhece a experiência amorosa como uma experiência necessária. Ah, mas o meu netinho é refratário. Ah, mas minha adolescente, ela é realmente minha neta adolescente, ela não quer muita conversa. Vá tentando descobrir. Aí eu vou contar uma experiência muito engraçada até para mim. Eu fui professora, eu fui uma adolescente muito certinha. Então, os meus pais, com 6 filhos, são 5 irmãos. Família grande, né? Grande. E eu, sabe aquela adolescente muito certinha, que adorava estudar, adorava ir à igreja, participava de grupos jovens, participei de vicentinos, sempre gostei do voluntariado, nova, eu ia a favelas, ensinar como limpar a casa, como preparar uma alimentação, como ler, e sempre fui para atividades do hospital HFA. Muitos domingos eu passava a minha adolescência lá levando a palavra de Deus, segurando na mão daquele que precisava. E o que eu sentia lá e sinto hoje aqui, que quando nós disponibilizamos oportunidades educativas para que as crianças vejam que o mundo dela mas tem outros mundos, e interagir com esses mundos, ela se fortalece. Então, quanto mais oportunidades educativas, convivências fraternas, estímulos a essa expressão do voluntariado, do reconhecimento de que eu não sou feliz se a minha irmã não for feliz. Eu não sou feliz se o meu grupo não for feliz. Então, essa
esse senso de individualidade, de coletividade, ele é preciso. Então, para mim, é importante que os pais, que as escolas, que as instituições, elas estejam todas concentradas nesse esforço coletivo em criar uma rede de apoio que fortaleça realmente o cuidado e, assim, tirando esses vícios, porque é natural. A criança e o adolescente realizam, mas quem é que pode orientar? É quem já conquistou alguns aprendizados a mais, e nós podemos sim contribuir um pouco. E aí eu ressalto então, esse papel das instituições e da família sempre atentar. Nós somos seres individuais e coletivos. Nós temos vários campos, esferas, corpos, mental, emocional, físico, espiritual, e todas essas esferas precisam de estímulos, precisam desse olhar carinhoso, observador, que eu anunciaste no início da nossa conversa. Dentro da área do cuidar e do cuidar-se, e de cuidarmos, e de sermos cuidados. Tem uma fase da vida que a tal história são os dois extremos e que acabam se encontrando. Talvez eu comece a observar mais isso. Eu estou já no limiar disso. 83, né? Muitos não chegam a essa idade, já necessitam dos cuidados com muito menos anos do que eu. Né? Então, eu pergunto a você, você como uma gerontóloga, as dificuldades que nós longevos sentimos em perceber que estamos precisando de cuidados. Primeira fala, longevitude é uma conquista, é uma grande conquista. Nós hoje estamos contando com, a cada dia mais, um público maior de longevos. E os motivos são plurais, né? As políticas públicas, a ênfase, não é? A qualidade de vida, a oportunidade, as oportunidades que estão sendo dadas às pessoas, não é? Para expressarem tudo que amealharam durante a vida e colaborarem, muitas atividades coletivas, de partilhas. Agora, quando nós falamos de cuidado, é, e reconhecer que é necessário pedir ajuda, receber alguns auxílios, nós temos que elencar alguns tópicos. O primeiro deles é ser autossuficiente é importante. Pelejar pela independência, autonomia, também é muito importante. E é um cuidado que nós temos de ter tanto com quem é cuidado, com uma pessoa que quer cuidar. Porque nós não podemos sufocar aquele que parece que já está com algumas limitações, porque ele tem sim a sua expressão de independência e autonomia. Então, quanto mais estímulos nós proporcionarmos para que as pessoas para que esses longevos possam expressar sua autonomia e sua independência, melhor. Agora, é bem certo que a menina de 10 anos não é a menina de 90 anos. Eu tenho uma expressão muito bonita, uma amiga, e para mim eu teria uma honra, será uma alegria apresentá-la a ti. Eu vou usar aqui um exemplo de uma mulher autônoma, independente, mas que ela literalmente reconhece as suas limitações e dá abertura para que haja essas contribuições. Dona Marlene, presidente da Associação de Idosos Paz e Amor, 91 anos. E o que ocorre? Ela não abre mão de ter a sua independência, autonomia, de colaborar, de agregar, de cuidar de quem precisa, mas hoje ela literalmente reconhece que alguns aspectos da vida ela precisa sim de ajuda. Então, a abertura para esses auxílios,
essa ajuda... É o saber aceitar, né? É o permitir que nos façam alguma coisa. Alguma coisa, porque isso é amor, é gentileza, é bondade. E é bem certo que, assim, se nós levarmos em conta que eu, Ana, tenho muitas limitações. Exemplo, tecnologia. Imagine se eu não me permitisse receber auxílio. Coitadinha de mim. É um exemplo. Outro exemplo, eu demorei muito a tirar a carteira de motorista, porque eu tinha limitações. Então, veja que a limitação ela não está vinculada ou atrelada apenas à idade. O etarismo hoje está sendo muito sério, né? Sim, Muito exatamente. sério. Então, assim, esse respeito às limitações, mas também o incentivo à autonomia e independência do idoso, da pessoa idosa, da pessoa longeva, é fundamental para que haja literalmente harmonia entre as gerações. Nós vemos que em determinados países, a China, Japão, todos os países orientais, a reverência que eles fazem para uma pessoa um pouquinho, eles já chamam de mama, mama, e vem mama por aqui, mama, eles chamam todo mundo de mama e vão e fazem o máximo do carinho para atender, para subir uma escada, para abrir uma porta no carro. Então, todos esses atos generosos, eles literalmente fortalecem a unidade, fortalecem a convivência fraterna. Então, assim, é um combinado de, olha, vamos verificar até onde tu consegues ir. Por exemplo, me peça para praticar, cozinhar. Eu não sei cozinhar. Então, repare que é uma limitação. Então, é necessário que eu tenha humildade e eu dê abertura para que eu receba. Da mesma sorte são os longevos, que têm N características de resolutividade, mas tem algumas limitações. E quando nós damos abertura para receber auxílio, nós só nos potencializamos, nós só nos fortalecemos. Pois é, e a cada vez mais você, como sendo uma mulher pública, já trabalhou na área de leis para melhorar a área do bem viver, do bem-estar, não é? A cada vez mais vamos precisar disso. Sim. Daqui 5 anos, o número de longevos maiores cada vez mais. Aqui em Brasília, nós temos mais de 300 pessoas de mais de 100 anos. Olha que maravilha. Saiu no último censo. Olha que maravilha. Como curadora do Clube do Livro, do Instituto Amadurecer, que é 60 mais, pessoas 60 mais, nós estudamos um livro maravilhoso da cultura japonesa, assim, japoneses, da cultura japonesa, os segredos japoneses para uma vida longa e saudável. E ressaltaram o que há de destaque nesse livro: alimentação, sono, convivência fraterna, senso de comunidade, eu cuido de ti e tu também cuida de mim. Pois é. Amorosidade, afeto. Não é? Então, assim, há a possibilidade de nós elencarmos hábitos saudáveis para chegarmos a 83 anos parecendo a menininha de 20. Não é? Então é fundamental. E vou lhe dizer algo muito importante que eu tenho observado nessa convivência com idosos. A pessoa que cultiva a felicidade é diferente. É impressionante como a vida dá um contorno muito bonito para as pessoas que cultivam a felicidade. Eu acho que tudo vem junto, né? É a pessoa que se doa. Sim. Eu acho que quanto mais nós fazemos sem pensar, às vezes acontece alguma coisa, eu não passar numa fila, com licença, ou então viu alguém, ai que moça linda, mesmo que não viu, nunca viu ninguém, é uma brincadeira com uma criança, num en passant, ou com um jovem, que beleza, que bolsa linda, que cabelo lindo, não custa um elogio, um simples ato. É a questão do movimento da borboleta, né? Aquela pedrinha que você joga no rio, ela vai formando aqueles círculos, vai circulando, circulando, até atingir as duas margens do rio, do lago. Um simples movimento movimentou e alterou a mudança do rio.
Então, isso acontece conosco. A própria filosofia chinesa, na internet, então, tem coisas belíssimas, não é? Um simples fato daquele a pessoa quis comer e chegou uma pessoa e pediu o que ele fez. Ele dividiu a única comida que ele tinha. E aquele que comeu agradeceu tanto, acabou deixando uma moeda para ele. Aquela moeda ele pôde comprar, fez o benefício, vai envolvendo e vai dando tanto desdobramento e deixando tanta gente feliz. Então, isso é o que acontece na nossa vida. Vamos falar da rede do bem, a rede de amor. É exatamente isso. Eu ajudo essa, que ajuda aquela, que ajuda aquela. E fica uma verdadeira irmandade. Todos se beneficiam, todos se completam, gerenciam as emoções juntos. Exatamente aquilo que eu não sei. Você não sabe cozinhar, mas eu sei. Eu vou completar você. Complete, por favor, não sei. Eu confesso assim que admiro demais. São trocas. São trocas maravilhosas. Não e que bom que Deus permite que tu tenhas alguns dons e eu tenho outros. Claro, e nos complementamos. É o que nós vamos fazer no Interclubes, não é isso? Fazemos parte também das soropistas. Sim. Semana que vem vamos estar com nossa governadora aqui. Sim. Vamos fazer. Você também vai ter uma fala no nosso Interclubes. Sim, com muita alegria. E me fala um pouquinho daquele grupo que você tem da longevidade. Sim, é uma associação de idosos, paz e amor do Cruzeiro Velho. Eles me ensinam muito. Todas as vezes em que eu vou conviver passo uma tarde, uma manhã com eles, eu saio renovada. É como se eu convivo com pessoas de 90, 80, a tarde inteira e saio com 12 anos de idade, porque são muito felizes, cultivam bons hábitos, primam pela convivência amorosa, estimulam o diálogo. No momento em que estão juntos, não há, claro, pode existir uma diferença, mas não existe dissensão. Existe compreensão, união, objetivos únicos, propósitos idênticos. E assim, gostam de dançar, gostam de cantar, gostam de jogar bingo, fazem um lanche juntinhos, aquele lanche, aquela confraternização. Pense tudo esse quarta-feira. Inclusive, hoje saiu uma reportagem no canal Radar Sudoeste. Entrevistaram esse público. 25 anos, salvo engano, só de coral, e mais de 30 anos de associação. Então, pessoas de várias regiões administrativas do Distrito Federal que se encontram às terças-feiras e às quartas-feiras para compartilharem a sua vida na biblioteca comunitária lá do Cruzeiro Velho. Olha! Eles partilham a vida uns com os outros. E quem visita sai diferente, porque sai muito feliz. E assim, eu confesso, o curso de gerontologia eu escolhi porque eu passei a conviver com muitos idosos e senti que eles estavam muito seguros com as limitações que tem. Como a dona Marlene fala, olha, a dor está aqui, deixa ela. Eu vou aqui dando um cuidado especial, mas não deixo de me expressar. Então, assim, nada pode ser motivo de nos afastar das convivências fraternas, dessas trocas, dessas partilhas. Então, assim, cultivar bons hábitos e pelejar pelo envelhecimento saudável deve ser coisa que deve iniciar aqui, ó, pequenininho. Então, eu tenho a proposta, e é um projeto do meu coração, um dia eu estar nas escolas falando sobre a importância de cada dia nós vivermos já olhando considerando o nosso envelhecimento saudável. Porque assim, é o tempo que eu me respeito enquanto ser que está em fases plurais da vida, eu respeito aquele que já chegou a um ponto de sublimação, de superação, de habilitação para poder compartilhar e compartilhar muito e dar conselhos, sugestões, orientações, porque como tu ressaltaste, em vários países há uma reverência
essa fase a melhor fase da vida, porque foram muitos caminhos já percorridos. Então ninguém me convence que o caminho não é importante. Eu sempre digo, o resultado, eu não tenho controle sobre o resultado, mas o caminho ele me pertence. E tudo que eu vou amealhando e guardando na minha sacolinha no caminho, eu vou usar. Nada é dispensável, tudo é necessário. Pois é, uma dessas minhas viagens, eu estive na China e conheci uma faculdade da longevidade. Que lindo! Vocês pasmem, sabe com que idade elas iniciam a faculdade? 45 anos. Elas começam a se preocupar com a longevidade. Daí vem desde o parte alimentar, espiritual, exercícios, arte, toda a parte de música, dança. É uma faculdade que nós ficamos encantadas. Encantadas. Inclusive, tem umas, e como as chinesas, tem umas altas, de 1,70, quase 80. E elas têm um garbo, e depois, no final, fizeram um desfile para nós. Então, olha, aquilo me chamou muita atenção. E a partir dali, cada vez mais eu me preocupando em eu me preparar para eu poder chegar mais, como é que se diz, inteira, né? Se não fosse os meus joelhinhos, minha filha, eu estaria lépida e parceira, viu? Mas olha, perfeito. Eu imaginei visitando essa instituição, porque essas convivências, esses estímulos, essas experiências, esse cuidado com esses elementos maravilhosos em tudo. Então eles ensinam desde a maneira como se preocupar com a pele, com a alimentação, todas as facetas da vida. E é como eu digo, não é? Eu acho que para o ser humano ter uma vida completa e a qual eu me preocupo, é resumindo do que nós precisamos. Quem sabe você vai me ajudar. Vamos lá, vamos construir aqui. Então vamos pensar aqui. Se fosse 5 coisas, resumindo para o ser humano, para ele estar bem. Autoconhecimento, obrigatoriamente. Convivências fraternas, ou seja, eu preciso do coletivo. Posso cuidar de mim, ficar comigo, preciso do meu silêncio, do meu momento único, mas eu preciso de gente. Eu preciso participar de coletivos, de experiências onde pessoas pensam diferente e vão me enriquecer e vou sair do meu universo para estar em muitos universos. Chamaria tudo isso de um social. Perfeito. Social, individual, saúde. Saúde. E para isso é necessário bom sono, bons hábitos, boa alimentação, boas escolhas, não é? Bom cultivo de hábitos realmente saudáveis. Toda a parte de saúde, a parte espiritual. Essa para mim é primorosa. Então, assim, independente de religião, a certeza de que é o acreditar no nosso ser maior. No ser maior, na força sublime. O nosso ser superior. Superior. E há sim a nossa cota de atuação na Terra, mas existe uma força sublime que está nos amparando a todo tempo e não nos permite cair. Né? E se porventura nós escorregarmos, é porque precisamos daquela experiência para nos fortalecer. Então, espiritual, social, individual. Dentro do individual, eu colocaria o ser humano, eu colocaria como dentro do espiritual. Né? Então, seria a saúde, a parte corporal, né? Toda a parte nossa do corpo, e o nosso contato, movimento, exercício. Sim. E aí o convívio entraria nisso, porque engloba também isso, não é? Toda essa parte de
comunicação, amizade, a família, tudo isso. Reforço de laços. A parte Exatamente. mental, muito cuidado, porque tem muitos que cultivam muito a parte, eu preciso estar com os movimentos, as articulações, tudo em dia, mas esquecem da parte mental. Exato. E aí comprometem-se com acesso a algumas informações que são muito mais depreciativas do que exaltem, que renovem, que oxigenem a nossa forma, arejem o nosso pensamento. Então, dentro disso tudo, com o conhecimento, daí vem o crescimento do ser humano. Não é? Então, o que ele vai precisar? A área do qual ele vai se desenvolver para viver, é a parte profissional. Então, a parte profissional que vai fazer com que ele através da profissional, se não tiver boa saúde, se não tiver equilíbrio social, se não tiver equilíbrio mental, espiritual, o profissional vai água abaixo. Como é que ele vai ser um bom profissional para chegar nisso? É importante qualificar-se com experiências formais e informais. Não entra toda essa parte do conhecimento. Sim. Eu reconheço o teu programa como um programa também formativo. Ele é lúdico, ele traz alegria, mas ele também forma. A proporção que nós estamos tocando em alguns temas sensíveis, alguns temas do cotidiano, geraremos muitas reflexões positivas. Bom, para encerrarmos então, Ana, eu gostaria de fazer um tom mais inspirador, que esse é o nosso momento em que a gente guarda no coração as palavras das nossas convidadas, não é? Então, vamos ver qual foi o maior aprendizado da sua caminhada até agora, que você gostaria, então, de reforçar e de deixar esta mensagem para nós. Eu me reconheço como uma mulher que tem muitas mulheres dentro de mim. A expressão da minha mãe, da minha avó, das minhas amigas, das minhas professoras, das minhas companheiras de jornada. Então, assim, é interessante nós literalmente olharmos para nós e reconhecermos quantas e quantas colaborações recebemos de pessoas amadas. Essa é a minha mensagem final. Olhe, caminhe sempre olhando para os lados, procurando conservar e reservar todos os ensinos, as expressões amorosas, as contribuições, porque nós somos frutos de muitos, carregamos muito dentro de nós, muitos. A nossa alegria, então, de tê-la conosco, e eu gostaria de externar muito a minha alegria em pouco tempo com os nossos, não seria telespectador, não é? Mas nossos companheiras, minhas companheiras, meus companheiros, e que estão me incentivando. Fiquei um tempinho sem estar me apresentando, estando com vocês, vinha uma e dizia: Meire, o que acontece? Faz tempo que você não aparece. Então, estamos retornando com a sua vinda, com a sua fala. Quero lhe agradecer muito e em outras vezes nos encontrarmos aqui nesse canal. Em que tempo você está nas coisas de Meire? Muito grata a todos vocês e lhe deixo também uma reflexão. Em que tempo você está, minha amiga, meu amigo, hoje, no aqui, o agora? Está se aposentando? Mudou de trabalho? Está começando? Tem netos à sua volta? Netos, netas, sobrinhos? Uma filha que se separou, está trazendo gente nova para casa? Tantas coisas que podem acontecer numa família. Pois é, tudo isso são coisas de Meirivan. E pense nisso. Em que tempo você está? Até a próxima!